É com muita satisfação que eu retorno a Porto Alegre, especialmente aqui na Verbo Jurídico. E agora para um ano repleto, né, de oportunidades para quem gosta um pouco de processo civil. É o ano que a gente vai começar a construir o direito processual civil novamente, a partir do zero, vamos dizer assim. O novo código deve sair daqui uns 15 ou 20 dias, só faltam os eventuais vetos, né, da Presidência da República, para que a gente tenha o texto definitivo. Eu, inclusive, encaminhei aqui para o Verbo Jurídico esse texto atual, o texto definitivo, já saiu do Senado Federal, a numeração já é fixa, são 1072 artigos, né? Eventualmente a Presidência da República pode vetar alguma coisa, mas então é só para suprimir, não para acrescentar absolutamente nada, né? Vamos ter essas notícias agora em março, até o final de março. A gente vai saber o que eventualmente foi vetado e um pouco mais de tempo aí teremos a publicação do novo CPC, que só vai entrar em vigor provavelmente em abril de 2016. Mas até lá a gente tem muita coisa para tratar, para se atualizar. Nós juízes, os advogados, os promotores, enfim, todos nós temos aí um desafio durante este ano para começar a fazer valer, a partir do ano que vem, a nova codificação. Eu começo essa minha exposição, o objetivo dela é tratar o que muda quanto à liquidação de sentença e ao cumprimento de sentença. Mas eu começo tratando, aqui essa primeira lâmina é apenas para trazer a vocês a nova sistemática do novo CPC. Né? Talvez o grande mérito da nova codificação foi arrumar um pouco a casa. Aquela colcha de retalhos que o CPC em vigor se transformou, está tudo fora de ordem. E o novo CPC ele organiza novamente o processo civil no Brasil e talvez uma das grandes mudanças nesse aspecto foi a criação de uma parte geral que o CPC atual não tem. O Código Civil tem, o Código Penal tem, mas o Código de Processo Civil passará a ter ano que vem um conjunto de livros que dirá respeito à relação jurídica processual. E tudo que está escrito na parte geral é aplicável, obviamente, à parte especial. Na parte especial, nós teremos os tipos de processo, que eu leciono a disciplina de Teoria Geral do Processo para os meus alunos da Universidade Federal do Paraná, e lá a gente fala, né, quando vai tratar do processo, quais são os 3 tipos de processo. Processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Ano que vem, esse ano já estou fazendo a mudança, né? Porque a partir do ano que vem serão apenas 2 os tipos de processo. O processo de conhecimento e o processo de execução. Processo de conhecimento livro 1, processo de execução livro 2. O processo cautelar deixa de existir. O livro do processo cautelar, que hoje é o livro 3, deixa de existir, mas a tutela cautelar, as medidas cautelares não deixam de existir. Elas apenas são realocadas para a parte geral. E vão compor com a tutela satisfativa, aquilo que a gente chama hoje de tutela antecipada, é o livro da tutela provisória. Hoje a gente faz a dualidade, tutela cautelar, tutela antecipada. Ano que vem, essa dualidade será transformada em tutela satisfativa e tutela cautelar. Continua existindo a tutela cautelar, né, mas reagrupada dentro da parte geral do novo CPC. Não tem mais o processo cautelar, mas a tutela cautelar será prestada incidentalmente em qualquer tipo de processo, seja de conhecimento, seja de execução. E o novo CPC mantém aquilo que hoje nós temos, aquela ideia do processo sincrético, né? O processo sincrético, eu sempre gosto de visualizar isto, é aquele processo em que um mesmo processo mistura vários tipos de atividade jurisdicional, basicamente conhecimento e execução. Então nós temos petição inicial até a sentença, é a fase de conhecimento, e da sentença
até, me permito aqui, o pagamento, é a fase de execução. Esse é o processo sincrético. É um processo só, começa com o protocolo da petição inicial e termina com o pagamento. Um processo apenas com duas fases. Fase de conhecimento e fase de execução. Isto já existe, já é assim. Ou melhor, já é assim desde 2005 e 2006, nas reformas do CPC de 73. O novo CPC mantém esta ideia do sincretismo processual e isso já é espelhado no nome do livro 1. O livro 1, da parte especial, e aí a gente vai ter que falar sempre assim. Livro 1, de que parte? Parte geral ou parte especial? O livro 1 da parte especial passa a ser chamado do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Só um detalhe final aqui. Então, o livro 1 é o processo de conhecimento e cumprimento de sentença. O livro 2, processo de execução dos títulos executivos extrajudiciais. Cheque, nota promissória, contratos, etc. E o livro 3 trata basicamente dos recursos. Olha a novidade. Os recursos saem do livro do processo de conhecimento e adquirem um livro próprio. Agora, se alguém aqui acredita que o novo CPC veio para cumprir a promessa de reduzir o número de recursos, lamento, mas a decepção será muito grande. O novo CPC não reduz nada. Reduz! Acabou com o agravo retido. Como se o agravo retido fosse o grande problema do sistema recursal brasileiro. Só acabaram com os embargos infringentes. Mas o recurso de embargos infringentes foi suprimido, mas, em compensação, sempre que num julgamento de apelação tiver votação por maioria, tem que chamar outros desembargadores para julgar novamente o caso. Perceberam? Não tem mais o recurso de embargos infringentes para fazer prevalecer o voto divergente. Mas sempre que tiver uma apelação com voto divergente, tem que chamar outros desembargadores para refazer o julgamento. Aquilo que já se alcunhou de embargos infringentes de ofício. A apelação que a gente apostava que ia perder o efeito suspensivo, perdeu nada. Continua a mesma apelação. A única diferença é que agora o juiz de primeiro grau não faz controle de admissibilidade da apelação. Só isso. Né? O juiz de primeiro grau recebe a apelação, colhe as contrarrazões e remete para o tribunal. O tribunal, apenas o tribunal é que fará controle de tempestividade, preparo, os demais pressupostos. O juiz de primeiro grau não controlará mais os pressupostos de admissibilidade da apelação. Beleza, ótimo, eu dou graças de não ter que fazer isso mais, né, para os juízes de primeiro grau, mas também não é isso, né, que foi prometido. Redução de recursos realmente não há. Embargos declaratórios, recurso especial, extraordinário, etc. Continuam os mesmos recursos. Mas eu não vim para falar de recurso, mas eu não podia deixar de dar essa alfinetada. Liquidação de sentença não mudou. Nada. Só sistemática. Basicamente, a liquidação de sentença, ela sai da execução, como nunca deveria estar, e está dentro do processo de conhecimento. No último capítulo atinente ao procedimento comum. E eu acredito que ontem vocês já se inteiraram que eles aboliram aquela dualidade, procedimento ordinário e sumário. Rito ordinário e rito sumário não existe mais. Existe só um procedimento chamado de procedimento comum, que não se bifurca, não tem mais a diferença de rito ordinário para rito sumário. Então ficam o procedimento comum e, eventualmente, os procedimentos especiais, possessórias, consignação em pagamento, interdição, isso continua. Ok? Mas, do ponto de vista de procedimento geral, só continua um. Aí você vai dizer, mas então os caras simplificaram o processo. Se você for olhar, este procedimento comum é o nosso velho e criticado rito ordinário. Só que com a diferença que os caras botaram uma audiência de conciliação e mediação no começo. Que todo mundo, que a gente vai ter que apostar para ver se vai dar certo isso. Essa audiência que ninguém faz, que nenhum juiz gosta, porque não tem pauta para fazer.
Mas, fora isso, o resto é rito ordinário. Rito ordinário. Praticamente as mesmíssimas fases do vetusto e criticado rito ordinário, que agora é o rito padrão, chamado de procedimento comum. Mas eu disse, a liquidação ela não muda. A liquidação não muda. Sistematicamente, eles suprimiram a liquidação por cálculo aritmético da liquidação. O que nós temos hoje? Hoje, basicamente, nós temos, quando falamos em liquidação, nós falamos de 3 tipos de liquidação. Liquidação por arbitramento, quando, para se chegar ao valor da condenação, o quantum debetur, você precisa de uma perícia ou algo do gênero, só. Um perito para especificar o valor. Lá, o índice de desvalorização do imóvel pela conduta do réu. Eu não sei, não apurei isso na fase de conhecimento, vou apurar na fase de liquidação por arbitramento. O perito vai me dizer, o imóvel desvalorizou tanto. Com base nisso a gente fixa a indenização. Segundo, hoje nós temos a liquidação por artigos. Essa, a pior que existe. Porque essa é um novo procedimento. Tudo novamente. Quando é que eu preciso da liquidação por artigos? Quando eu precisar alegar e provar fato novo. Exemplo. Sentença penal condenatória transitada em julgado. O cara foi condenado no crime lá, porque cometeu um crime contra a vítima. A vítima agora quer a indenização do criminoso. Quanto é essa indenização? Não sei. Vou ter que liquidar o valor da indenização pelo crime cometido no cível. Só que para isso eu vou ter que alegar fato novo, a extensão do dano. Eu sofri dano moral, eu sofri dano estético, eu sofri dano lucros cessantes, danos emergentes, enfim, todos esses, a quantificação desses danos para fixar a indenização vai depender da prova de um fato novo. E aí, hoje, eu utilizo a liquidação por artigos. E o CPC 73, o atual, ainda prevê a liquidação por cálculo aritmético, que não é perícia, é cálculo. Não é? O que o novo CPC vai fazer? Na parte relativa à liquidação, artigo 509, ele só trata de 2 tipos de liquidação. A liquidação por arbitramento e a liquidação, ó, eu botei em vermelho aí, pelo procedimento comum. Quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. O que eles fizeram? Só alteraram o nome. Então, vejam aqui, a liquidação por arbitramento continua. A liquidação por artigos continua, mas com nome novo. Liquidação pelo procedimento comum. E a liquidação por cálculo não existe mais? Existe, só que ela foi transladada da liquidação para a execução. Ou para o cumprimento de sentença. Claro, é onde sempre deveria estar, né? Porque na liquidação por cálculo não tem procedimento nenhum. O juiz não vai dar nenhuma decisão de liquidação quando a liquidação é por cálculo. É o credor que faz o cálculo, a memória do cálculo. Então, a gente suprime aqui. Não é mais liquidação, é uma providência da execução, do cumprimento de sentença. Portanto, CPC de 2015, falar em liquidação de sentença é falar de arbitramento e liquidação pelo procedimento comum. Então, só mudou a sistematização e o nome. A única, eu diria assim, um dado assim que eles inseriram no novo CPC que melhora o entendimento, está no artigo 511, no que trata de liquidação pelo procedimento comum, que deixa claro que na liquidação pelo procedimento comum, atual liquidação por artigos, tem que intimar o devedor, o liquidante, o liquidado, para contestar. Então, nessa liquidação por arbitramento, não tem contestação. Aqui não tem. Há o requerimento de liquidação e vai fazer a perícia. Ou, como diz aí o 510, as partes podem trazer pareceres ou documentos para substituir a perícia.
Mas basicamente tem que ter elementos técnicos para possibilitar o arbitramento. A novidade é aqui, deixar claro que na liquidação pelo procedimento comum haverá 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa do seu advogado, da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias. Observando-se a seguir no que couber o disposto no livro 1 da parte especial, que é o processo de conhecimento. Em outras palavras, a gente tem que fugir disso, né? Isso não foi feito para dar certo. Claro, porque você já conseguiu a sentença depois do procedimento comum desenvolvido, com contestação, citação, produção de provas. E agora, se tiver que fazer liquidação pelo procedimento comum, começa tudo de novo. Intima o requerido para contestar em 15 dias e aí aplica-se o mesmo procedimento comum. Agora, não para chegar na sentença de mérito, mas para chegar na decisão de liquidação, que complementa a sentença de mérito. Lembrem, a sentença de mérito é incompleta. Por quê? Porque ela não tem o valor. Aí você precisa integrar essa sentença com a decisão de liquidação que fixa o quantum. Só para chegar nessa decisão, se precisar da liquidação pelo procedimento comum, todo o procedimento comum, inclusive com contestação do requerido, vai ter que ser observado. É o processo que não foi feito para terminar. Né? Então me permitam apenas o último nesta situação, entendam. Se nós estamos falando de processo sincrético, nós começamos. Veja por que você tem que fugir desse tipo de liquidação. Você já foge hoje da liquidação por artigos. Eu digo assim, foge quem quer resolver, né? Quem quer receber, quem quer resolver, vai fugir disso. Porque você começou a fase de conhecimento por uma petição inicial, citou o réu, houve contestação e chegou na sentença. Só que essa sentença é ilíquida. Não determina o valor. Então ela não pode ser executada desde logo, porque você precisa de uma liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. Terá que requerer esta liquidação. O juiz, se for procedimento comum, vai intimar a parte contrária para contestar, produzir provas, todas as provas possíveis e imagináveis, para um dia chegar à decisão de liquidação. Sem esquecer que aqui para cima tem recursos, tem aqui a apelação e todos os demais recursos, até um dia chegar na coisa julgada. E aqui também tem agravo de instrumento. Contra a decisão de liquidação, cabe agravo de instrumento e um dia isso aqui vai transitar em julgado. E só depois dessa decisão de liquidação é que você vai requerer a execução para, quem sabe, dali mais um tempo, receber o dinheiro. Fase 1, fase de conhecimento. Fase 2, fase de liquidação. Fase 3, fase de cumprimento. Tudo dentro do mesmo processo. Mas isso não foi feito para dar certo. Não foi feito para dar certo. Né? O melhor teria ser dito o seguinte, olha, tem que liquidar, liquida na fase de conhecimento. Não pode mais ter sentença ilíquida do que submeter as pessoas a renovar. Explica para o cliente que tem que passar tudo de novo pelo mesmo sofrimento. Só para chegar ao valor que o juiz já poderia ter fixado antes. Né? Mas isso permanece. O novo CPC 512 mantém uma regra atual que permite a liquidação provisória. Também é possível. Né? Você tem a sentença ilíquida, sujeita à apelação. Não tem problema. Você já pode requerer, se tiver que requerer, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, já pode requerer desde logo. Ok? Ainda que a apelação tenha duplo efeito. A apelação contra a sentença recebida no duplo efeito te proíbe a execução, mas não te proíbe a liquidação provisória. A liquidação provisória por arbitramento ou pelo procedimento comum pode ser realizada ainda
que a sentença esteja sujeita a recurso com efeito suspensivo. É o que autoriza no novo CPC o artigo 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados. Tanto faz, recurso com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo. Fechou? Muito bem. Sobre liquidação é só isso, acabou. Os artigos são esses. Não tem grandes modificações. Agora veja. O cumprimento de sentença, processo sincrético, dentro do livro 1, o título 2, só tratando de cumprimento de sentença. Um primeiro capítulo de disposições gerais, e aí acompanhem. Todo eles substituíram a palavra execução de sentença por cumprimento de sentença. Aí ficou esses palavrões aqui. Cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa. Isso é o preciosismo dos processualistas, né? É preciosismo terminológico. Isso aqui significa execução provisória. Capítulo 3. Do cumprimento definitivo da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia, significa execução definitiva. Eu nem vou ler o resto, eu vou dizer direto. Capítulo 4, execução de alimentos. Capítulo 5, execução contra a fazenda pública. Tudo isso aqui dinheiro. Tudo dinheiro. A último capítulo, cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade e obrigação de fazer, não fazer e entregar, sentença mandamental. Fechou. Então, os primeiros, o capítulo 2, 3, 4 e 5, é execução por quantia certa. Execução provisória, execução definitiva, alimentos e contra a fazenda pública. E por último, obrigações de fazer, não fazer, entregar as sentenças mandamentais que a gente conhece. Portanto, eles não criaram nenhum tipo de execução diferenciada. E eu já adianto, a execução contra a fazenda pública, vocês não poderiam esperar que alguma coisa fosse alterada, né? É o tipo de coisa que, se alterassem, não passava no Congresso. A AGU não permite. A Procuradoria da Fazenda não tolera. Muda o nome apenas. Hoje, na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública é citada para embargar em 30 dias. Agora ela vai ser intimada para impugnar em 30 dias. Nada, não tem nada. Não muda nada. Né? Os embargos à execução da Fazenda Pública não existem mais, não vão deixar de existir, mas vira impugnação. Só o nome, nem o prazo continua o mesmo prazo de 30 dias. Se eles diminuíssem o prazo, todo mundo é 15 dias, menos a Fazenda Pública. Se eles diminuíssem esse prazo, não passava no Congresso. Esse é um ponto de sensibilidade. Tudo que contrariar a Fazenda Pública, que significar algum tipo de prejuízo para a Fazenda Pública, compromete a aprovação do Código. Por isso, ninguém mexeu. Bem, para falar de execução, de cumprimento de sentença, na minha concepção, bastaria este artigo. Esse aqui é uma novidade legal, interessante mesmo. Ele não está no livro de cumprimento de sentença, está lá na parte geral, quando trata dos sujeitos do processo em relação ao juiz. Os poderes, deveres e responsabilidades do juiz, artigo 139, incisos 4. Ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Em outras palavras, os juízes, a partir do ano que vem, gozarão de um poder geral de efetivação de qualquer ordem judicial, inclusive de pagar quantia, que hoje não existe. Esse artigo, ele lembra um artigo do CPC atual de 73. É o 461. O artigo 461, especialmente o parágrafo 5º. Só que o 461, ele se restringe às ações de obrigação de fazer, não fazer e entregar. Com este poder geral de efetivação, abrange inclusive de pagar quantia.
Isso significará, por exemplo, que o juiz poderá aplicar ao devedor multa diária, se ele não quiser pagar a quantia certa. Além de penhora e outros meios, pode ser fixado multa diária para forçar pagamento de quantia certa. Coisa que hoje é impossível, a jurisprudência do STJ não tolera. Isso significa, nesse poder geral de efetivação, que os juízes passam a poder aplicar as chamadas medidas atípicas. Medidas atípicas, que não são catalogadas previamente em lei. É o juiz que, no caso concreto, vai verificar qual é a medida necessária e razoável para garantir o cumprimento da ordem judicial. E com isto, eu afirmo, eu sou juiz, mas eu afirmo, acabaram-se as desculpas. Nenhum juiz poderá dizer assim, olha, não consigo efetivar a minha ordem judicial porque o CPC não me permite. Os juízes agora têm os poderes, todos os poderes necessários, inclusive de medidas atípicas, para garantir o cumprimento da ordem judicial. Isso aqui significa criatividade. O juiz tem que ser criativo o suficiente, respeitando proporcionalidade e razoabilidade, contraditória e ampla defesa, devido ao processo legal, mas ele vai ter que ser criativo o suficiente para fazer valer as suas ordens no caso concreto. Né? Por isso eu digo, bastaria esse artigo, não precisava mais nada. Tem o princípio do contraditório, tem ampla defesa, tem razoabilidade e proporcionalidade, que são princípios agora esculpidos no novo CPC, não precisaria mais nenhuma regra de cumprimento de sentença. Bastaria esse artigo. Não é? Enfim, mas incumbe-me mostrar mais. Meus caros, como é que funciona o cumprimento de sentença? Eu vou me fixar apenas, em função do tempo, no cumprimento de sentença por quantia certa. Quantia certa, devedor particular, que não seja fazenda pública. Qual é o artigo hoje que trata desse assunto? Famoso artigo. Qual é o artigo que trata de cumprimento de sentença por quantia certa contra particulares? Qual? 475J. Agora, convenhamos que o 475J não é mais o mesmo. Não porque foi alterada a lei, mas porque o STJ fez acréscimos e modificações expressivas, inclusive em sede de recursos repetitivos. Como é que funciona hoje o 475J à luz da jurisprudência do STJ? Publicada a sentença, vieram os recursos, chega o trânsito em julgado. Sentença transitou em julgado. Começa o cumprimento de sentença? Não. Os autos baixam ao primeiro grau, as partes são intimadas, o credor, por seu advogado, faz um requerimento de cumprimento de sentença. Requerimento do credor. E esse requerimento não é liso, ele tem que ser instruído com a memória atualizada e discriminada do cálculo aritmético. É a liquidação por cálculo. Por isso que tem que estar aqui mesmo. Deste requerimento, veja que esse requerimento não está previsto no CPC. Isso é criação do STJ. O CPC atual, 73, não prevê esse requerimento. E o STJ foi mais. À luz desse requerimento, o juiz determina a intimação, intima o devedor pelo seu advogado. STJ também. Não está prevista essa intimação no CPC atual. E desta intimação é que abre o prazo de 15 dias para pagar. O 475J, o devedor tem 15 dias para pagar o valor da condenação sob pena de não pagando, se submete a multa de 10%
Isso está previsto no 475J. E aí vem o STJ e faz mais um acréscimo. Honorários advocatícios. Isso aqui está por conta do STJ. O STJ exige requerimento, exige intimação do devedor, e não precisa ser pessoal, pode ser na pessoa do advogado, via publicação no diário. Abre o prazo de 15 dias. Pagou, matou. Acabou-se. Não pagou, não é só a multa de 10% que incide. A multa de 10% está no 475J. Os honorários advocatícios foram incluídos pela jurisprudência do STJ. E aí, sob esse valor não pago, multa e honorários, incidirá a penhora. Tudo bem? Feita a penhora, nova intimação é necessária. Vou colocar aqui para baixo. Mais uma intimação. Intima o devedor pelo advogado. Mais uma publicação no diário para que desta intimação da penhora, novo prazo de 15 dias abra para quê? Para a defesa, via impugnação. A impugnação é o meio de defesa do executado no cumprimento de sentenças por quantia certa. A impugnação, atualmente, ela tem prazo de 15 dias que abre da intimação do devedor acerca da penhora. Em outras palavras, sem penhora não tem impugnação. Fechou? Isso é o que está aí. Como é que fica no CPC 2015? Artigo 513. Está aqui em vermelho. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisório definitivo far-se-á a requerimento do exequente. Já introduziram no novo CPC o entendimento do STJ. Então, essa primeira parte aqui, ó, está agora, que é jurisprudência do STJ, passa a estar previsto no 513, parágrafo 1º. Segundo, a intimação do devedor criada pelo STJ também passa a constar do novo texto. 513, parágrafo 2º. Mas o STJ apenas afirmava, na maioria dos precedentes, que a intimação do devedor se daria pelo advogado constituído. E sempre fica aquele problema. E se o cara não tem advogado constituído? E se ele foi revel? E se ele estava representado pelo defensor público? O defensor público vai receber essa intimação? Tudo isso foi resolvido no parágrafo 2º do 513. O devedor será intimado para cumprir a sentença, como o STJ decidiu. 1. Pelo Diário da Justiça na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Essa continua sendo a regra. Mas aí vem as demais hipóteses para contemplar as exceções. 2. Por carta com aviso de recebimento, com a R, quando representado pela Defensoria Pública, curador especial, ou quando não tiver procurador constituído nos autos. O STJ hoje diz simplesmente que se o cara não tem advogado constituído, não é intimado. Passará a ser intimado pelo correio. Se o devedor não tiver advogado constituído, será intimado pelo correio com aviso de recepção. Meio eletrônico e por edital. Aqui é um pouquinho exagero. Se o réu foi citado por edital na fase de conhecimento e foi revel, terá que ser intimado por edital novamente no cumprimento de sentença. É exagero. Né? Dois editais, aqui dava para dispensar esse edital, mas mantiveram essa ideia, tem que intimar por edital para cumprir no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% de honorários advocatícios. Ok, tudo bem, esclareceu, pois não. Em princípio é simples.
Não fala aqui, nem lá na citação pelo correio. Na citação pelo correio só tem uma regrinha que é diferente da atual, que é se o réu ou executado mora em condomínio ou condomínio fechado, alguma coisa assim. O porteiro pode receber o AR. Vai poder receber o AR. Porque hoje não pode. Hoje não pode. Né? Tentaram para dar uma incrementada na citação pelo correio. Ok? Agora, esse parágrafo 4º aqui é interessante. E esse é um pleito dos advogados que foi acolhido. Olha o que diz. Se o requerimento, o nosso requerimento do credor, for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, 1 ano depois, o cara esperou 1 ano para requerer a execução do julgado, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta. Não é na pessoa do advogado. Aí é justo. É justo. Então aqui, ó, transitou em julgado. O cara já pode requerer a execução. E não requer. Espera mais de 1 ano para entrar com o requerimento. Ora, isso aqui pode envolver má fé, né? Do cara esperar para aguardar assim que os laços de comunicação entre o advogado do devedor com o próprio devedor, né, depois de 1 ano, pode haver falha de comunicação. Então, vocês sabem que o advogado que recebe essa intimação tem o dever processual de comunicar ao cliente, sob pena de responsabilidade pessoal. Ah, mas 1 ano, esperou 1 ano para entrar com a execução. Então, nesse caso, para preservar o dever de boa-fé objetiva, o código opta por dizer, se esperou 1 ano ou mais para requerer a execução, esta intimação do devedor não será pelo Diário da Justiça. Será pessoal pelo correio. Interessante, eu acho que é uma regra que valoriza a boa-fé objetiva. Pois não. A prescrição intercorrente não muda. Não, a prescrição intercorrente não muda porque ela é contada do trânsito em julgado. Você tem prazo de prescrição para requerer isso aqui. Esse 1 ano só interfere aqui na intimação. Então, por exemplo, se é uma execução de uma sentença de indenização por danos morais ou materiais, você tem 3 anos para requerer a execução. Ficou 3 anos e não fez nada da data do trânsito julgado, prescrição intercorrente. Não é nem prescrição intercorrente, prescrição da execução. Isso não muda. Ok? Aliás, é reconhecida. Na parte final do processo de execução, eles reconhecem que a execução pode ser extinta por prescrição intercorrente. Uma questão importante, as custas pelo cumprimento de sentença, atualmente paga antes de intimar o devedor para fazer o cumprimento. Continua sendo? As custas você verá no próprio artigo, no próximo artigo aqui, ó, que é o novo 475J, que veio para substituir o 475J. 523, olha lá. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente, sendo executado intimado a pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Já está previsto expressamente isso aqui. Era essa a pergunta? Essa previsão das custas está aí. Esse artigo 523 é o que substituirá o artigo 475J. E vejam, então, requerimento do credor está no 513, parágrafo 1º, intimação do devedor, 513, parágrafo 2º. Agora, esse prazo de 15 dias para pagar sob pena de multa sai do 475J e vai para o 523. Só que é a mesma estrutura, com a diferença que os honorários advocatícios deixam de participar só da jurisprudência para serem integrados no texto do CPC, com uma mudança que para os advogados é muito importante. Olha lá. Então, ó, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente, sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Da mesma maneira que é hoje no 475J. Mas aí vem o parágrafo 1º. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10%, como já é, e também
de honorários de advogado de 10%. Ponto. Ou seja, não tem como variar aqui. Esses honorários serão fixos de 10%. E eu não vejo argumento para os juízes, por apreciação equitativa, diminuir isso ou aumentar. Pois não. Só uma salva. Hoje eu antecipo as custas. Eu execuente. Certo. Sim. Sim, exatamente. Só que você inclui o valor das custas na memória do cálculo. Sim, continuará sendo. Só que essas custas você vai cobrar do devedor na tua memória do cálculo. Tem uma lei estadual no Rio Grande do Sul com relação às custas do cumprimento de sentença e da impugnação. Quando foi feita a alteração em 2005 e 2006, ela não previa. E aí os notários, tabeliães, registradores e também os escrivães disseram, não, mas e as custas? Como é que fica? Aí criaram a lei estadual aqui no Rio Grande do Sul, definindo que o cumprimento de sentença e impugnação tem recolhimento de custas. E agora, expressamente acolhido pelo CPC. Se houver, portanto, depende da legislação local. Se a legislação local prevê custas, elas incidem no cumprimento. Independentemente do pagamento voluntário, né? Porque vejam aqui, hein? Olha lá. Os honorários de 10% só incidem se não houver o pagamento voluntário. Olha lá. É aqui, ó. Não pagou multa e honorários. Portanto, pagou, não paga nem multa de 10%, nem honorários da execução. Paga os honorários da sentença. Não tem, exatamente. Só que as custas paga. Porque tá lá, ó. Acrescido de custas se houver. Você não te livra de custas. Mas só que você vai imputar isso pro devedor. Ele vai ter que pagar. Ok? Mas em contrapartida, é preciso de se dizer, não vai dar tempo para abordar, o próprio devedor pode se antecipar. O próprio devedor, ele não precisa ficar esperando os 15 dias. Se ele quiser, ele pode se antecipar e depositar o valor que ele entende correto. Isso vai ser possível a partir de agora. E o novo artigo que trata dos honorários, que prevê que serão fixados todas as fases, prevê expressamente que serão fixados honorários no cumprimento. Certo. Como é que isso se compatibiliza com essa questão do pagamento voluntário? Porque se a previsão anterior que serão fixados honorários no cumprimento, entendo que deveriam fixar independente do pagamento voluntário. Aqui, em primeiro você resolveria dizendo, olha, isso aqui é regra especial. E segundo, que o cumprimento, entendido como execução forçada, só se não houver o adimplemento em 15 dias. A execução forçada com penhora só vai ser possível se não houver o pagamento em 15 dias. Não era isso que se queria quando eles fizeram as primeiras leis em 2005 e 2006. Era para ser tudo automático. Mas, havendo requerimento, e sem requerimento não abre cumprimento de sentença, não tem como fazer. Se o cara pagar em 15 dias, no prazo que é dado para o pagamento voluntário, não incide nem a multa, nem os honorários. Você fica com os honorários da sentença e dos recursos, né? Tem os honorários recursais, sucumbenciais na fase recursal, que pode elevar os honorários até aproximadamente 25%, até 30%, a depender da situação. Ok? Sucumbenciais. Muito bem. Portanto, tudo isso aqui que está no 475J fica igual. O que muda é a impugnação. E muda apenas no que tange ao momento em que você vai apresentá-la. Aqui o advogado vai ter que estar ligado. É o artigo 525. Como é que é hoje? Hoje, 475J, parágrafo 1º, hoje no CPC de 73. Havendo penhora, intima o devedor por seu advogado para abrir o prazo de 15 dias para impugnar. Hoje é assim. Se em penhora, não tem impugnação. No novo CPC, essa talvez seja a grande transformação. A impugnação deixa de exigir penhora. Você será livre para impugnar, ainda que não tenha bens penhoráveis. 525.
Transcorrido o prazo previsto no 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresente nos próprios autos impugnação. Fácil. Fácil. Olha aqui. Entendam que isso aqui está dentro do processo de execução. Ou melhor, está dentro da fase de cumprimento de sentença. No novo CPC, você tira isso aqui, ó, no CPC 2015, a impugnação não dependerá mais de penhora. Então, não havendo pagamento, em termos de execução, incide a multa de 10% e os honorários, e na execução o juiz vai fazer a penhora online, vai fazer penhora de bens, vai fazer tudo que for possível. Mas, paralelamente, mas dentro dos mesmos autos, não pagando, automaticamente abre o prazo de 15 dias para a impugnação. Aqui não tá bom. Melhor você pensar assim, ó. Aqui, ó. Intimação, intima, devedor para pagar. Intimei o devedor para pagar, abriu o prazo de 15 dias para pagar, ok? É o 475J que vai ser o 523. É aqui, esse é o prazo aqui, ó. Não pagou, automaticamente abre o prazo de 15 dias para apresentar aqui, ó, a impugnação. Automático, direto, 30 dias. 30 dias. E olha lá, ó. Independentemente de penhora ou nova intimação. O advogado tá ligado. Se o cliente optou por não pagar, já vai lá. Tem 15 dias que termina exatamente no final do prazo de 15 dias para pagar, abre automaticamente mais 15 dias para você oferecer nos autos a tua petição de impugnação. Esse conhecimento da segunda ou terceira turma da STJ? Não. Mas com garantia da execução? Não. Tinha um entendimento que o STJ... Uma alternativa que o STJ tinha é que você podia depositar o valor a título de penhora e da data do depósito abre o prazo de 15 dias. Se você não fizer o depósito, não abre nada. E o que o colega falou é importante, sim, porque no sistema atual, se o devedor, ao invés de esperar a penhora dos seus bens, vai lá e deposita o valor, ele não vai ser intimado de nada. É da data do depósito que abre o prazo de 15 dias para impugnar. Mas sem depósito, não abre o prazo. Na nova sistemática, você é livre para se defender. Não tem bens? Se defende. Ok? O prazo automaticamente abre, não pagou, abre 15 dias para impugnar. Não, aqui não. Aqui você não precisa fazer depósito nem nada. Vamos supor que eu aceito que eu devo alguma coisa. Eu pago o pelo devido nesses 15 dias. Certo. E se houver saldo, eu não preciso mostrar mais saldo, simplesmente apresento a impugnação em 15 dias. Exatamente. Exatamente, não tem mais. Claro que é interessante fazer depósito para se livrar de juros, correção monetária, etc. Você fazer... exatamente. Aquilo que você sabe que você deve, você continua pagando, porque se não pagar, aqui, ó, abre 10% de multa, mais 10% de honorários. Entendam, isso aqui você só se livra se pagar. Depositar não basta. E se eu perder a impugnação, aí eu fico devendo 10%. Exatamente. Se você ganha a impugnação, você se livra disso. Se você perde a impugnação, isso aqui já está penhorado, né? Então já vai ser destinado ao credor. Ok? Então, só atentar que não haverá intimação nesse miolo aqui. É um 30 dias correndo. Se o devedor, se o cliente resolveu não pagar ou depositar como garantia,
Depositar com uma garantia. Depositar. Automaticamente, e não vai ser da data do depósito que abre o prazo de 15 dias. Não é da data do depósito. É da data em que se encerra o prazo para pagamento, abre 15 dias para impugnação. Assim, nesse meio tempo, geralmente eles somam o prazo final mais uns 5 dias do protocolo integrado. Passou os 15 dias, digamos, passou mais 5 dias, eu chego com a petição, chamo a moça do cartório e digo, ó, conclui e pede o Bacen, porque não aconteceu o pagamento voluntário. Aqui já pode. Passou esses 15 dias, já pode fazer o Bacen Jude. Aqui. Essa pergunta, não vai precisar esperar mais tempo. Não. Para ver se ele vai impugnar. Não. Atenção. Mantém-se a regra que a impugnação não tem efeito suspensivo. Portanto, não me interessa. Você pode impugnar à vontade. Agora você pode impugnar à vontade. E isso não interfere na execução. Nós vamos continuar, vamos fazer a Bacen Jude lá. Perfeito. Ok? A impugnação não tem efeito suspensivo, como não tem hoje. Você excepcionalmente pode conseguir o efeito suspensivo se convencer o juiz a dar o efeito suspensivo e garantir o juízo por penhora. Isso é igual ao que tem hoje. Ok? Agora, aqui é interessante. Então vejam, no cumprimento de sentença, por quantia certa, a forma de defesa é através da impugnação. Prazo, 15 dias contados do fim do prazo para pagamento. Fechou? É a defesa típica. Aliás, como é hoje, só se admitem defesas previamente catalogadas na lei, né? Hoje no 475L, apenas as defesas que a lei permite que você pode deduzir na impugnação, como é hoje. Agora, talvez a forma mais comum de defesa do executado não seja nem embargos à execução, nem impugnação. Seja aquilo que a gente conhece como exceção de pré-executividade. Que todo mundo sabe que não tem fundamento legal, que foi criação dos tribunais e da doutrina. Pois há quem diga que agora a exceção de pré-executividade está legalizada em 2 artigos fundamentais. Neste 518, que está nas disposições gerais do cumprimento de sentença, vale para qualquer tipo de cumprimento de sentença, em que se diz todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença, super genérico, e dos atos executivos subsequentes, poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Ele está falando da impugnação aqui? Claro que não, né? É uma defesa por simples petição. Defeito de penhora, de avaliação, de arrematação, tudo simples petição. Agora está previsto dentro do Código de Processo Civil aquilo que a gente conhece como exceção de pré-executividade, sem aqueles limites de matéria de ordem pública que não exige a dilação probatória. Não tem esse limite aqui nesse artigo. Agora eu pergunto, vocês têm prazo para apresentar a exceção de pré-executividade? Hoje não, mas terá. Olha lá o que diz. Por isso, cuidado. O juiz vai poder dizer, não receba a tua exceção de pré-executividade porque é intempestiva. Hoje não tem isso, né? Não tem. Olha lá, terá. É o 525, parágrafo 11. As 525 que trata da impugnação, são milhares de parágrafos. Parágrafo 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguídos por simples petição, em qualquer dos casos, no prazo de 15 dias. Para formular essa arguição, contado da comprovada ciência do fato da intimação do ato. Então, em princípio, a exceção de pré-executividade terá prazo de 15 dias. Não será arguível a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Né? Eu acredito que a gente só vai ter que dosar exatamente o que eles querem dizer com esse conteúdo da exceção de pré-executividade. Mas que é a exceção de pré-executividade? Ok?
Então, além da impugnação, sim, você continua podendo apresentar a exceção de pré-executividade para impugnar a validade do procedimento executivo. Tudo bem? Tranquilo? Eu fecho com a execução provisória. O que tem de diferente na execução provisória? Hoje a execução provisória está no 475O. 475O. Ela continua, ela passará a estar no 520. Pois não. Pois não. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Continua sendo o agravo de instrumento. Por isso que eu digo assim, eu trouxe aquilo que realmente mudou. O que eu não falei é porque não mudou. Ok? O recurso contra a decisão da impugnação continua sendo o agravo de instrumento. Aqui no cumprimento provisório, é a mesma coisa que a gente tem hoje. Tudo igual. Só cabe execução provisória da sentença se o recurso não tiver efeito suspensivo, precisa fazer caução, né, para levantar dinheiro. O que eu gostaria de destacar, que está em vermelho, é aqui o novo CPC veio para peitar o STJ. Porque o STJ reiteradamente vem dizendo que na execução provisória não cabe nem a multa de 10%, nem os honorários de 10%. E por que o STJ entende que não cabe nem multa nem honorários? Porque se a execução é provisória, se você está discutindo o título executivo, você não pode ser compelido a pagar. E se você pagar, você está aceitando a sentença, não pode mais recorrer. Desistência seria uma forma de aceitação da sentença. Olha o que o 520 vem e diz. Primeiro, parágrafo 2º. A multas e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. É para contrariar a jurisprudência atual do STJ e faz bem. Claro que faz bem. Não adianta nada uma execução provisória se você não tem como compelir o réu a pagar. E a multa de 10% dos honorários agem como coerção indireta. E eles complementam ainda. Parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, ou seja, cumprir a sentença, com a finalidade de isentar-se da multa de 10%, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Vale dizer, eles refutaram a jurisprudência do STJ e os fundamentos que o STJ usa para dizer que não cabe a multa nem os honorários na execução provisória. Caberá a partir do ano que vem, e a execução provisória agora vai ser exatamente igual à execução definitiva. Não vai ter mais mudança nenhuma. Só que para levantar o dinheiro precisa caução idônea. Perfeito? Olha, a gente podia ficar a semana inteira falando de cumprimento de sentença. Eu gostaria de falar de cumprimento, obrigação de fazer, não fazer, entregar, que tem tanta coisa interessante. Mas eu fecho por aqui, procurei trazer realmente aquilo que mudou, que vai mudar, para que os senhores comecem a refletir, a apontar e tem um ano para se adaptar para as novas rotinas. Eu agradeço a Verbo Jurídico, agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado.